Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula, mais um aulão. E hoje um aulão especial, focado aí no concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas, CEE Minas, onde a nossa banca vai ser escolhida é a banca FGV. Para a nossa aula de hoje, só um minutinho. Para a nossa aula de hoje, eu selecionei o assunto problemas de contagem. Por quê? Ele faz parte do edital de assuntos gerais, da parte raciocínio lógico, e também ele contempla, pelo menos boa parte, pelo menos metade, do assunto de análise combinatória para professores de matemática. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem da aula e vamos lá. Eu já tinha circulado aqui, que eu estava falando antes de iniciar a gravação. No nosso tópico de hoje, nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, porque o título da nossa aula é Problemas de Contagem, e também eu vou entrar no assunto de permutação simples e combinação simples. Quando cai no edital o seguinte tema, problemas de contagem, eles colocam o princípio fundamental, eles colocam a formação de grupos, de duplas, de trios, quartetos, e também a troca de posições de elementos. Então, nós temos que falar sobre esses três tópicos, tá certo? Principalmente a FGV. A FGV trabalha com esses três na parte geral. Essa parte que eu coloquei de verde vai ser para a parte específica, que vai ser a aula de quinta-feira. Essa parte de verde ela é restrita ali, não costuma cair quando o assunto é problemas de contagem, ela é mais específica para professores de matemática. São as permutações com repetição, as permutações circulares e combinação com elementos repetidos. É aquilo. Pode cair? Pode cair. Se você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Mas, se você for fazer só a parte de conhecimento geral, aquelas 5 questões, aquilo ali de azul é mais do que o suficiente. Eles não costumam cobrar combinação com repetição ou permutação com repetição nesses tipos de casos. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa aula. Ou melhor, mais um aviso. A gente vai falar aqui sobre a parte teórica. Eu vou falar bem rapidinho sobre a parte teórica e, já entramos em questões. Procurei reunir questões de vocês que obedecessem à seguinte regra. Primeiro, banca FGV. A gente vai trabalhar com questões da banca FGV. E, se as questões elas forem de concursos de área de magistério, melhor ainda. Então, eu tentei pegar a maioria das questões são questões da FGV e magistério. Caso contrário, elas são apenas da FGV, porque, né, a gente tem que montar o material, não dá para a gente não tem esse volume de questões tão grande assim. Então vamos começar. O princípio fundamental da contagem, ele é o início de tudo. Ele é o início de tudo. Ele trabalha com a ação divididas em etapas, tá certo? E para vocês entenderem o que é uma ação que ela pode ser dividida em etapas, basicamente a ideia é assim. Imagina que eu, seu querido professor Lucas Gabriel, deixa eu tirar aqui o áudio. Pronto. Eu, seu querido professor Lucas Gabriel, eu vou, por exemplo, me arrumar para ir ao shopping. E aí eu vou escolher uma calça jeans, um tênis e uma camisa. Tá? Então nós temos aqui, camisa, calça e tênis. O que acontece? Isso é uma ação. Que ação é essa? Eu vou me arrumar para ir ao shopping. E essa ação ela é dividida em etapas. Eu posso escolher, tem tantas camisas disponíveis, tantas calças disponíveis e tantos tênis disponíveis. O número de possibilidades, de maneiras de eu realizar essa ação será dado pelo produto. Produto. Só um minutinho. Produto. Na matemática é multiplicação. Então será dado pela multiplicação das possibilidades de cada etapa entre si. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 10 camisas disponíveis, 6 tipos de calças e 3 tipos de tênis. Para eu saber o total de possibilidades que eu vou me arrumar, 10 vezes 6 vezes 3, eu tenho 180 maneiras de me arrumar para ir ao shopping. Tá bom? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. É óbvio que isso tem maneiras de se observar. Não vai ser tão... Às vezes não é tão simples assim trabalhado no concurso. Por isso que eu trouxe algumas questões da nossa banca.
a banca que vai ser aí o concurso de Minas. Coloquei aqui também um exemplo para dar uma variada. Ó. Uma moeda lançada 3 vezes. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Porque às vezes não fica claro que, poxa, é só multiplicar que você vai chegar na possibilidade? Sim. Aqui, esse esquema, nós chamamos de árvore das possibilidades. O que indica essa árvore das possibilidades? Ela parece os galhos de uma árvore, por isso que o nome dela é esse, essa é a inspiração, e ela reúne todas as possibilidades fazendo esse esquema geométrico de ramificação. Se você tem aqui 3 lançamentos de uma moeda, no primeiro lançamento você pode obter cara ou coroa, no segundo lançamento você pode ter ó, cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa, e no terceiro lançamento você pode ter ó, cara, 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 coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, 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 cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, coroa. Ou seja, você tem um total de 8 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso não vai ser o nosso foco, não vai ser isso que o concurso vai pedir. Mas para você entender por que é a multiplicação, o que o concurso quer é que você chegue naquele resultado final. Então, como que você iria fazer os cálculos? 2 possibilidades na primeira etapa, cara ou coroa. 2 possibilidades na segunda etapa. 2 possibilidades na terceira etapa. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, esse é o princípio fundamental da contagem. Ele é o que dá aí os fundamentos da análise combinatória para a gente poder iniciar os nossos estudos. Como eu falei com vocês, promessa é dívida, essa aula ela vai ser focada em resolução de questões. Então, vamos aqui. FGV 2016, Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco. Regina vai sortear uma menina e um menino entre os estudantes de uma de suas turmas para serem representantes de turma. Nessa turma, há 10 meninas e 12 meninos. O número de duplas diferentes possíveis para representantes de turma. Essa questão a gente vai trabalhar, eu vou fazer pela análise, pelo princípio fundamental, só que eu quero que vocês prestem muito mais atenção na observação que vai ser depois da resolução. Inclusive, eu vou usar esse quadro branco para fazer a observação. Tá? Isso aqui realmente vai valer muito a pena. Como o nosso exemplo é apenas escolher um menino e uma menina para formar a dupla, vocês vão ter aqui, ó, menino, menina. Nós temos 10 meninas, 12 meninos, 120 maneiras. Gabarito letra E. E se eu contar para vocês uma coisa, foi fácil, né? Bem rápido. Se eu contar para vocês que essa questão não só da FGV, mas também ela foi de um concurso específico, professor de matemática. Olha só. Foi aquela questão assim, presente, né? FGV não costuma ser assim, não. Mas ela tem um detalhe que quando você só sabe PFC, ótimo, ela é tranquila. Agora, quando você junta todos os assuntos de análise combinatória, isso dá um pouco de confusão, porque olha só, aqui ele está falando dupla. Quando você estuda análise combinatória, duplas não é um problema de PFC, é um problema de combinação. Então, aqui vem a nossa observação. Duplas é um problema de combinação. Inclusive, a gente pode resolver aquilo ali por combinação. Agora, se forem duplas, eu vou colocar entre aspas aqui, separadas, eu vou colocar exemplos para vocês entenderem. Por exemplo,
um menino e uma menina. Ou então, só um minuto, um médico e um enfermeiro, um engenheiro. Você que está chegando agora, prazer, meu nome é Lucas, a aula começou agora. Fica tranquilo que você só pegou ainda a primeira questão, estamos ainda na primeira questão. Um engenheiro e um técnico. Não, senta aqui, professor. Quando for isso, aí o problema será de PFC, tá? Somente nesse caso aqui de duplas separadas é que você vai usar o princípio fundamental da contagem. Se ele estivesse falando, nós temos aqui, ó, 10 meninas, quantas duplas eu posso formar só com as meninas? Não daria para fazer PFC, tá? Seria errado. Aí teria que fazer combinação. Tudo bem? Então, fizemos aqui um item da FGV, bem rapidinho. Primeira questão para vocês gostarem de mim. E ainda falamos uma observação bem legal, já fazendo gancho para o assunto ali na frente. Vamos continuar. Vamos agora. Da segunda em diante, já vamos aumentar o nível, não é? Ó, o professor Joel vai de sua casa para a escola de segunda a sexta-feira, de ônibus ou de metrô. E em cada semana utiliza pelo menos uma vez cada um desses dois transportes. Vamos aqui, porque essa informação utiliza pelo menos uma vez. Ela vai ser importante. Joel anota a cada semana a ordem dos transportes que utilizou. Por exemplo, OOMOM significa que ele usou ônibus na segunda, terça e quinta e metrô nos outros dias. Então ele fez, ó, ônibus, ônibus, metrô, ônibus, metrô. Então ele pode colocar metrô, ônibus, ônibus e por aí vai. O número de sequências diferentes que Joel pode utilizar os dois transportes em uma semana. Isso é um problema de PFC? Sim, porque é uma ação dividida em etapas. Qual é a ação? O professor, ele vai da casa para a escola. Essa ação é dividida em etapas, porque a gente vai escolher o meio de transporte dele. Quais são as etapas? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Essas são as etapas. E quantas possibilidades ele tem para cada etapa? Ônibus ou metrô. Então você vai colocar 2, 2, 2, 2, 2. E vai multiplicar. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. E dá muita vontade de marcar a letra E, não é? E eu falo uma coisa para vocês. Não é a letra E o gabarito. Não é a letra E. Como assim, professor? Você ensinou para a gente errado? Não, não ensinei errado. Eu não ensinei errado. Nós temos aí as possibilidades, certo? Mas ele colocou uma restrição. Isso aqui nós chamamos na análise combinatória de restrição. Ele tem que utilizar pelo menos uma vez cada um desses dois transportes. Ou seja, nós temos que excluir duas possibilidades. Ele não pode ir para o trabalho utilizando só metrô. Essa aqui é a primeira. Ele não pode ir para o trabalho utilizando só ônibus. O que significa que a resposta, na verdade, é 32 menos 2. A resposta é 30. E olha aqui o 30. Parece fácil, tá vendo? Mas olha a restrição. Então, já na segunda questão, já trouxe um item e vale aqui uma dica valiosa. Grifem, sublinhem as restrições. Quanto mais questões vocês fizerem, mais habituados vocês vão estar para observar essas restrições. E no finalzinho dessa aula, um pouquinho mais para frente, eu vou ensinar vocês, se vocês não conhecem, como mexer no que concursos,
que ali vocês podem filtrar as questões de análise combinatória, noções de probabilidade, raciocínio lógico, porcentagem, e filtrar também pela banca, nível de dificuldade, tá? Vou ensinar aí vocês a mexer nesse site maravilhoso. Só uma pergunta aí, tem alguém aí que conhece? Quem conhece aí? Melhor, quem não conhece o que é concurso? Assim, pô, nunca ouvi falar, nunca mexi, fazer um pouquinho de interação aí. Que todo mundo conhece? Então tá tranquilo, né? Vocês estão tímidos. Na segunda semana de aulão vocês vão ficar mais habituados. Ó, mas eu vou mostrar de qualquer maneira para vocês. E tem umas palavrinhas ali de busca que são muito bons. Já ouviu falar? Isso aí, isso aí. Cara, o que concurso é maravilhoso. Eu tive um concurso que eu fiz em janeiro, que eu conquistei a aprovação, graças a Deus, efetivado, mais um concurso para conta. E eu utilizei muito ele para a parte pedagógica, principalmente a pedagógica. E material de matemática eu tenho muito. Mas a pedagógica, nossa, ECA, LDB. Aí, ó. Conhece aí, ó, Patrícia? Conheço, isso aí. Eu vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar para vocês. Promessa é dívida. Até o final da aula a gente vai ver. Vamos aqui, ó, mais uma da FGV. E é bom que a FGV tem muita questão, galera. Vocês vão conseguir pegar muita questão da banca. Dá para vocês, ó, afiadíssimos até a prova. Com as letras da sigla SEDUCAM, podem se formar pares ordenados do tipo consoante e vogal. Por exemplo, SA é um desses pares ordenados. O número total de pares que pode formar com o tipo citado. Bom, ele está separando aqui em consoantes e vogais, não é isso? Vamos colocar aqui, ó, quais são as consoantes. Bom, consoantes nós temos uma, duas, três, quatro. Vogais nós temos uma, duas, três. Se o nome é par ordenado, significa que a ordem importa. Eu não posso trocar. Então, a minha primeira etapa tem que ser consoante e a minha segunda etapa tem que ser vogal. Vai ficar, então, 4 vezes 3, 12 possibilidades. Letra B. Princípio fundamental é maravilhoso, né? Isso aí, análise combinatória, só fazendo uma pergunta aí, temos professores de matemática na live? Temos aí galera de matemática? Ou só a galera de pedagogia, letras, história, todo mundo que vai fazer? Sim? Opa, salve, salve aí. Estamos aí, ó, estamos juntos. Análise combinatória, essa primeira parte, ela é muito bonitinha. Mas fala aí, quando começa a entrar em combinação com repetição, combinação simples, aqueles problemas mais que você tem que fazer combinação e permutação tudo junto, oxe, aí começa a ficar legal. Começa a ficar bom. Ah, se você chegou depois, ó, convido vocês à quinta-feira. Essa aula, ela, é, claro, vale para os dois, tá? Só que ela vai contemplar os assuntos da parte de raciocínio lógico. A aula de quinta-feira vai ser específica para professores de matemática. Então, vão participar. Inclusive as questões também. Tá bom? Pegar umas questões bem legais. Aqui, ó. Utilizando apenas os elementos do conjunto 0, 1, 2, 3, 4 e 5, a quantidade de números ímpares de 3 algarismos distintos que podem ser formados. Essa aí eu acho que é a última questão. Isso, aí eu vou falar de fatorial. Aqui, esse item, ele tem algumas maneiras de serem resolvidas, mas a maneira mais prática, ela segue uma coisa que eu gosto de chamar aqui, ó, dicas para análise combinatória. Para vocês entenderem essas dicas aqui, eu vou explicar aqui um pouquinho o meu caminho. E até falar um pouquinho sobre mim. Fiquem tranquilos que é rápido. Não sou aquele professor que fica contando muita história. Não.
Eu, desde muito mais novo, tem essa carinha aqui, mas eu tô com uns 30 e poucos, tá? Eu uso os produtos Ivone, por isso que eu fico com essa cara nova. Eu já dou aula há pelo menos 12, 13 anos. E eu sempre peguei preparatório de concurso, concurso militar, vestibulares e por aí vai. E uma das matérias que eu mais tive dificuldade foi a análise combinatória com probabilidade. Porque eu não tive um ensino médio muito forte, não tive essa matéria com muita clareza no meu curso de graduação. Então eu tive que fazer muitas questões sozinho, numa época, se você pegar 12 anos atrás, não tinha essa avalanche de videoaulas no YouTube. Então eu consegui ali desenvolver algumas dicas que ajudam muito problemas como esse daqui, que ele bota muita restrição. Olha só a quantidade de restrições. Números ímpares, três algarismos distintos. Além disso, ele não está colocando todos os números. Então, a gente for considerar assim, a grosso modo, são quatro restrições. Ele não está colocando todos os algarismos à disposição. Ele só quer que os números sejam formados por ímpares, números de três algarismos, né? E que todos eles sejam distintos. Então, é como se fossem quatro restrições. Então, eu fui desenvolvendo algumas dicas para que vocês tenham facilidade para resolver esse tipo de problema. A primeira dica é: comecem pela etapa com maior restrição. E vocês vão seguir essa cadência. Ou seja, vocês vão ver as etapas, vão ver aquela que tem mais restrição, vão ver a segunda colocada, a terceira colocada, e vocês vão resolver nessa ordem, da maior restrição para a menor restrição. Não mudem isso. Essa dica, ela vale ouro. Por isso que eu coloquei em primeiro. A segunda, quando você se deparar com um problema complexo, ou seja, um problema que é muito difícil, ó, problema complexo, dividir em casos. E depois somar os resultados. Quando você divide em casos, você torna o seu problema mais simples. Você restringe, tá? É como se você estivesse colocando, tudo bem, problema da camisa, por exemplo, eu vou no shopping, aquele problema inicial, da primeira parte da aula, que eu falei, que eu iria no shopping, ia ter camisa, calça e tênis. Eu poderia aprofundar esse problema, poderia falar assim, camisas de cores iguais eu não vou utilizar, e se eu tiver alguma blusa listrada, eu não vou utilizar com calça listrada, porque eu não estou indo para a festa junina. Então, existem roupas que não combinam com outras, certo? A gente tem um senso do ridículo, não vou andar igual Agostinho Carrara para ir no shopping. Então, o que acontece? A gente restringe. Então, ó, primeiro caso, vou considerar, por exemplo, a minha camisa listrada. E aí, quais são as roupas que combinam? Essa calça aqui, só tenho essas possibilidades aqui de calças, porque as outras não combinam. Agora eu tô com uma camisa básica branca. Agora eu tenho outros tipos de calças que combinam. Então eu separo em casos restringindo uma das etapas. Caso 1, eu coloco a camisa de tal tipo. Caso 2, eu coloco a camisa de outro tipo. E vou fazendo casos. Depois, fazendo todos os cálculos, eu somo as possibilidades. Tá certo? Isso ajuda demais. E o terceiro, parece bobo, mas ó, parece até papo de coach, mas não é. Sinta-se no problema. Tá, o que que isso te ajuda? Quando você,
o professor Joel teve que fazer tal coisa. Quando você está ali, não. Como que eu faria esse tipo de arrumação? É você que está indo no shopping? É você que está jogando as moedas? É você que está aqui, ó, selecionando os números? É você que está formando pares ordenados? É você que está indo de casa para a escola? Quando você se sente no problema, você consegue enxergar um caminho de resolução. E é esse caminho que você vai utilizar. Para esse item, nós vamos utilizar a primeira etapa. Comece pela etapa com maior restrição. Vamos aqui para a resolução. Se eu for formar números com 3 algarismos, eu tenho que escolher um para unidade, um para dezena. Alô? Foi. Um para unidade, um para dezena e um para centena. Qual é a restrição? Eu quero formar um número ímpar. Um número ímpar, a restrição é da casa da unidade. Porque se eu escolher 247, esse número é ímpar. Então a restrição não é que eu vou utilizar só algarismos ímpares. Quando eu quero formar um número ímpar, a restrição é a última. Então aqui, na casa das unidades, só pode entrar o 1, o 3 e o 5. O 0, o 2 e o 4 estão fora. Depois disso, nós temos a restrição de quê? Toda vez que a gente faz problemas com números. Aqui, na centena, o 0 não entra. Então você só pode utilizar o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E ainda possui a restrição geral, que é qual? Não pode repetir. Dado isso, qual vai ser a primeira etapa que a gente vai começar? A gente vai começar resolvendo centena, dezena ou unidade. Alguém se arrisca? Alguém se arrisca a escrever no chat? É o tempo de beber uma água. Foi. Centena, dezena ou unidade. Nós iremos começar pela quase. Nós iremos começar pela unidade. Unidade. Essa aqui vai ser a primeira, centena vai ser a segunda e dezena vai ser a terceira a ser preenchida. Por que unidade? Porque a unidade tem maior restrição. Eu só posso colocar 3 números nela. Centena é a segunda maior restrição. Eu posso colocar 5 de 6. Dezena, a princípio, não tem restrição nenhuma. Então, ela é a última. Primeiro a gente resolve a etapa que tem maior dificuldade. Depois a segunda, depois a terceira. Agora, como que a gente vai utilizar essa restrição aqui? Vocês vão ver agora. Unidade só pode entrar 1, 3 ou 5. Então são 3 possibilidades. Certo? 3 maneiras. Aqui eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai colocar 5 aqui, não é? Não. Por quê? Não vai ser 5, vão ser 4. Porque eu não posso repetir. Sinta-se no problema. Se você começou pela unidade, você utilizou um desses números, não é? Ou você utilizou 1, ou você utilizou 3, ou você utilizou 5. O número que você utilizou, o algarismo que você utilizou, ele não pode entrar na centena. Então, se você usou 1, o 1 não pode entrar na centena, sobram 4. Se você usou o 3 não pode entrar na centena, sobraram 4. Se você utilizou o 5 não pode entrar na centena, sobraram 4. E por último, nós temos, 6 algarismos, não é? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 algarismos. Você não pode repetir quem você usou na unidade. E nem pode repetir quem você botou na centena.
6 menos 2, 4 aqui também. Então é 4 vezes 4 vezes 3, 48. Letra C. Repetindo o item. Começamos pela unidade, porque ela tem a maior restrição. 3 possibilidades, porque só pode entrar algarismos ímpares na unidade. Quando a gente foi para a centena, não puderam, o zero não pode entrar, nem o algarismo que eu coloquei na unidade, porque eu não posso repetir. Então, 2 foram para o escanteio. Quando eu fui para a dezena, dezena não tem restrição nenhuma, vamos colocar 6 ali. Não, não. Eu não posso colocar dos 6, eu não posso colocar aquele que eu coloquei na unidade, nem aquele que eu coloquei na centena. Porque se eu estou me sentindo no problema, eu primeiro coloquei unidade, depois centena. A última foi dezena. Dezena veio depois das duas. O probleminha é bom, né? Muito bom, muito bom. Isso é apenas o começo. Vamos avançar. E aí, senhores, estão gostando? Estão gostando? Esse probleminha com números é muito bom. Show. Eu tô pensando em colocar um vídeo no YouTube só de problemas com números. Isso aí tem muita variação. Acho que fica bem legal. Valeu, gente. Coraçãozinho. Ó, antes de eu avançar aqui em permutação simples, eu preciso falar com vocês de fatorial de um número natural. Tá? Vai ser bem rapidinho. O fatorial de um número natural, ele possui aqui por definição. Melhor. Valeu. O fatorial, ele é dado por isso aqui, por esse ponto de exclamação, tá? E ele consiste na multiplicação dos números pelos seus antecessores, até chegar no 1. O fatorial de um número, ele vai ser muito importante em problemas de análise combinatória, principalmente em fórmulas, tá? Tem algumas formulazinhas. E ele consiste de você fazer ali uma anotação especial. Por exemplo, se vocês encontrarem 3 fatorial na frente de vocês, esse 3 com ponto de exclamação, significa que você está multiplicando 3 por 2 por 1, 3 vezes 2 vezes 1, resultado 6. Se estiver escrevendo 5 fatorial, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. E por aí vai. Tá? Uma coisa importante na notação de fatorial é que existe um tipo de escrita bem interessante com fatorial que serve para facilitar a nossa vida. Vou usar, por exemplo, aqui o 6 fatorial. O 6 fatorial ele pode ser escrito, ele pode ser aberto até o 1. Só que se eu quiser, eu não preciso abrir o 6 fatorial até o 1. Eu posso abrir, por exemplo, ele até o 3. Se eu quiser abrir o 6 fatorial até o 3, basta eu escrever a multiplicação 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e bota a exclamação ali. E a exclamação ela indica que dali para em diante você vai multiplicar pelos antecessores. Eu poderia escrever assim, por exemplo. Então tem várias formas de eu escrever o 6 fatorial. Agora, por que isso é interessante? Ainda na aula de hoje, nós vamos ter problemas, vamos ter questões, e principalmente na aula de quinta, que vão ser assim, ó. 12 fatorial dividido por 10 fatorial. Vocês podem resolver de 3 maneiras. Do jeito, não vai ser aprovado no concurso. Do jeito, vai ser aprovado, mas vai passar sufoco. E do jeito,
Nice. Vai se sair muito bem. O jeito não vai passar no concurso. E tô falando sério, se você fizer desse jeito, cara, desiste, desiste. Você vai fazer 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 na cara e a coragem, sofrendo, e vai colocar o resultado ali. Você vai fazer a mesma coisa embaixo e depois você vai dividir na cara e na coragem. Haja calculadora. No concurso não vai ter. Eu nem vou colocar esse método aqui. Um outro jeito, você vai ser aprovado, mas vai ter dificuldade. Você vai escrever o 12 até o 1. Meu Deus, olha a trabalheira. E aí você vai fazer o 10 até o 1. E aí você vai simplificar tudo. 1 dividido por 1, 2 dividido por 2, 3 dividido por 3. Vai sobrar 12 vezes 11, 132. Ou, que é a maneira mais bonitinha, que é a que eu altamente recomendo para vocês, abram o 12 apenas até 10 e botem um fatorial. E aí, ó, cortou, cortou. Que é muito melhor. Tá? Tempo é dinheiro. E tempo, no nosso caso, é aprovação. Fazer questões com o método mais rápido é essencial para que vocês sejam aprovados no seu certame. Essencial. Então, mesmo que vocês tenham entendido essa primeira forma ali, considero fortemente que vocês utilizem a de baixo, a última. Principalmente em problemas ali de combinação. Tudo certo? Ótimo. Água, porque nós que somos professores, nós sabemos. Tem que hidratar a garganta. Vamos falar aqui sobre permutações simples. Lembrando, lá no início da aula, eu falei que tem 3 tipos de permutações. Simples, com repetição, e a circular. Por que que na aula de hoje nós vamos falar só da simples? Porque essa aula está girando em torno da parte ali de raciocínio lógico do concurso. E no raciocínio lógico cobrou apenas o quê? Problemas de contagem. Então vai ser apenas até permutação simples. Professor, e as outras? As outras vão ser vistas, serão vistas na aula de quinta-feira, que é específica para professores de matemática. Se você quiser participar, mesmo sua área não sendo essa, vai ser muito proveitoso. Você vai melhorar muito o seu nível, tá? Mas eu tive que fazer essa separação. Espero que vocês entendam. O que é permutação? Permutar significa aqui significa trocar de posição. Isso que é permutar. Você vai trocar de posição os elementos. E ela é chamada de simples porque nós vamos trabalhar com elementos distintos. Isso mesmo. Os elementos são diferentes um do outro. Então, se eu for, por exemplo, pegar uma palavra, pode ser, por exemplo, o meu nome, Lucas, e trocar, fazer uma brincadeira, ficar trocando as letras de posição, colocar Lacuz, Caluz, Lusca, ficar trocando as letras de posição, eu estou fazendo uma permutação simples. E esse tipo de permutação tem um nome muito especial, que se chama anagrama. Tá? Então, a permutação simples, ela pode ser resolvida através do princípio fundamental. Porém, ela tem uma forma própria de ser resolvida. Eu vou pegar esse problema aqui que eu trouxe, ó, na verdade um exemplo, de quantas formas podemos arrumar 4 livros distintos em uma estante, um do lado do outro. 4 livros diferentes, elementos distintos. Se eu fosse fazer o PFC, Princípio Fundamental da Contagem,
Como que seria? Eu vou ter que arrumar o primeiro livro, melhor, o primeiro espaço, o segundo espaço, o terceiro espaço e o quarto espaço. Como são 4 livros, eu vou ter 4 à disposição, então 4 possibilidades para colocar o primeiro livro. Coloquei o primeiro livro, sobraram quantos? Sobraram 3. Então eu tenho 3 possibilidades ali para escolher e colocar o segundo livro. Agora, me sobraram 2. 2 possibilidades, agrupei ali. No final, sobrou uma. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24 maneiras de você organizar. Até aí, tudo maravilhoso, né? Tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas se você prestou atenção, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é isso daí. É o fatorial de um número natural. Ah, então você fez essa explicação de fatorial porque as permutações simples, elas utilizam isso? Exatamente. Trouxe até aqui para vocês. Segundo o princípio fundamental da contagem, 24 possibilidades. Só que isso aqui pode ser escrito como 4 fatorial. Então, para as questões de permutação de elementos, podemos utilizar o fatorial para auxiliar. Isso aí é um problema muito simples. Apesar do nome ser permutação simples, é um problema muito simples. Nós vamos ter problemas mais complexos. E problemas complexos, nós iremos precisar disso daqui. Vai ser estritamente necessário isso daqui. Tá bom? Eu vou fazer aqui, antes da gente entrar nesse item, tá? Eu vou treinar aqui com vocês um pouquinho. Aquele item é um item um pouquinho mais complexo. Então, ó, com a palavra norte, quantos anagramas podemos formar? Inclusive, eu vou trazer esse exemplo. Eu gosto muito de utilizar esse exemplo. Ó, com a palavra norte, quantos anagramas podemos formar? Eu vou aumentando a dificuldade, tá? Vamos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 letras. Então, se são 5 letras, todas elas são distintas, isso aqui vai ser uma P5, permutação de 5 elementos. 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120. Fazendo por PFC, daria a mesma coisa. Você ia colocar 5 espacinhos, fazer a multiplicação do 5 até 1, 120. Falando ainda sobre anagramas, ó, quantos começam com a letra E? Quantos desses anagramas começam com a letra E? Vamos para dicas de análise combinatória. Comecem pela etapa, vamos lá? Comecem pela etapa com maior restrição. Se eu estou começando a etapa com maior restrição, é a primeira. Então eu já tenho que matar aqui a primeira. Eu vou resolver de 2 maneiras. E depois eu vou mostrar como que seria por PFC. Aqui, ó, etapa com maior restrição. Letra E. Então eu vou colocar aqui, ó, uma possibilidade. Só posso colocar a letra E ali.
Agora eu preencho as demais. Só agora que eu vou para as outras. Então eu venho aqui, ó, sobraram 4, sobraram 3, sobraram 2, sobraram 1. Ou vocês poderiam colocar aqui, ó, 1 vezes P4. Por que P4? Se você está fixando a letra E, você está tirando ela ali das possibilidades. Você fixou ela. Ela não faz parte mais. Letra C. Quantos começam e terminam com vogal? Quantos desses anagramas começam e terminam com vogal? Estamos aumentando a dificuldade, tá vendo? Aumentar a dificuldade em análise combinatória é colocar restrição. Entendam isso. Problemas difíceis em análise combinatória, o cara tá botando um monte de restrição. Ah, começa, termina com vogal e ainda bota ordem crescente, ordem alfabética. As vogais estão em ordem alfabética entre si e as consoantes também. Já vi problemas assim. Ok. Começa e termina com vogal? Vamos usar o PFC para auxiliar aqui a gente. As etapas com maior restrição são essas duas. Só pode vogal e vogal. Eu vou começar por elas. Depois eu preencho as do meio. Nós só temos, ó, duas vogais. Então, se eu começar ali pela primeira, eu só posso colocar a letra O ou a letra E. Duas possibilidades. Agora eu já vou direto para a última, porque eu tenho que começar pela etapa com maior restrição. Então, quando eu vou para a última, uma possibilidade. Aí que eu venho aqui e permuto as demais. Sobraram quantas? Sobraram as consoantes, sobraram 3. 3, 2, 1. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Temos 12 anagramas. Eu poderia ficar brincando aqui, colocando letras juntas, letras separadas, ficar com essa brincadeira, mas acho que tá bom. Acho que é para um treinamento tá bom. Antes de você falar, professor, pode cair isso aí em concurso? Pode, porque isso aí é problema de contagem, tá? Quantos? Contagem. São padrões que os concursos têm, tá, gente? Geralmente, o problema de contagem é o quê? Permutação simples, combinação simples e o PFC, tá? Mais do que isso, aí só mais do que isso, só se vocês fossem fazer um concurso de área fiscal, policial federal, que já eram aqueles concursos, os concursos mais difíceis do Brasil, sabe? Que eles cobram coisa até além. Mas no nosso caso não vai ser assim, não. Fiquem tranquilos. Esse aí é um problema, talvez o de permutação mais difícil. Eu vou deixar um pouquinho para depois. Eu acabei colocando ele aí. Vamos fazer esses dois aqui primeiro, tá bom? Porque eles são mais simples. Aí a gente volta para esse, para finalizar. Eu quero que vocês estejam bem situados. Ó, 3 meninos e 2 meninas vão posar para uma fotografia e o fotógrafo sugere que eles fiquem em fila, em qualquer ordem, mas de modo que fiquem um menino em cada extremidade da fila. O número de maneiras diferentes que as 5 crianças podem posar para a fotografia. Então nós temos 3, eu vou colocar aqui H e M, tá?
Só para a gente conseguir diferenciar aqui homens e mulheres, meninos e meninas, fica mais fácil. E a gente pode usar a mesma ideia ali da palavra norte. Começando pela etapa com maior restrição, elas estão em fila, então vão ser 5 possibilidades. Aqui só pode ser H e H. Os meninos vão estar na extremidade. E aqui, os demais. Começando pela etapa com maior restrição. Comecei aqui pela primeira. Eu tenho 3 possibilidades, porque nós temos 3 meninos. Um deles ocupou a primeira. Agora eu já vou para a última. Sobraram 2. Ótimo. Escolhi mais um menino. Aqui nas demais, eu vou ter um menino que sobrou e 2 meninas. Porque, ó, eu escolhi um para um ponto, um para o outro, sobrou um rapaz que ele vai ficar ali no meio e as meninas ali também. Então eu volto a ter o quê? 3 possibilidades. 2 aqui, uma aqui. Apesar de ser um problema de permutação, percebam que nós estamos utilizando o princípio fundamental. Nesse tipo de problema, o princípio fundamental ele salva vidas. Então isso aqui vai ficar 6 vezes 6, 36. E eu falo uma coisa para vocês. Começar esse problema da maneira errada, não começando pelos extremos, vocês vão ter teriam até que dividir em casos. Ia ficar muito difícil. Dessa maneira, com apenas poucas contas, nós resolvemos. Muito legal, né? Mais uma A. Tá bom. Vamos mais uma. Essa aqui não é de concurso nenhum. Eu tenho, ó, a banca é a questão boa. A banca do concurso é a questão boa. Mas, como o próprio nome diz, é uma questão boa. Então, eu trouxe aqui porque é um item que eu vejo cair com frequência, então eu gostaria de fazer com vocês, como se fosse um presente. Tá? Eu vejo cair muito isso, custa nada a gente resolver. Tá? Olha só, 6 pessoas, entre elas João e Pedro, vão ao cinema. Existem 6 lugares vagos, alinhados e consecutivos. O número de maneiras distintas como as 6 podem sentar-se sem que João e Pedro fiquem juntos. Problemas complexos têm restrições. Qual a restrição? João e Pedro não podem ficar juntos. Aqui vem a dica. Esse problema requer uma dica. E levem essa dica toda vez que vocês tiverem que fazer um problema de análise combinatória que peçam pessoas separadas. Separados é total menos juntos. Aquilo que a gente quer chegar, a gente vai ter que calcular o total, calcular as possibilidades deles juntos, e então calcular separados. Se vocês fossem calcular de forma direta, vocês teriam que pensar assim: João e Pedro, e vai ter um espaço no lugar deles. Primeiro caso. Segundo caso, João e Pedro e 2 espaços entre eles. Terceiro caso. E por aí vai. E ainda considerando que João e Pedro eles podem se deslocar entre os 6 lugares. Viram como é que fica bem complexo? Então, fazer total menos juntos ajuda. Como que é calcular o total? O total é não pensar nas restrições. São 6 pessoas, vamos permutar as 6. Vamos fazer uma P6. 6 fatorial, multiplicação do 6
até o 1. Aí vai dar 720. Pô, como é que você sabe de cabeça? É porque eu já fiz muito fatorial na minha vida. Então, até 6 fatorial eu sei de cabeça. A partir do 7, aí eu já faço as contas, que é 5.040, que é 5.040, sei. E aí, depois disso, aí eu tenho que fazer o cálculo. Juntos, tem uma estratégia muito interessante também. Olha só. João, Pedro, aí você tem amigo 1, amigo 2, amigo 3, amigo 4. Se vocês querem que João e Pedro fiquem juntos, vocês vão ter que pensar que João e Pedro, melhor, que a gente está calculando juntos para depois subtrair, tem que pensar que eles são um só elemento. Como assim? Se eles são juntos, eles vão se deslocar e ocupar sempre o quê? 2 lugares logo de uma vez. Então, na hora, para fins de cálculos, vocês vão ter que considerar que eles estão ali, ó, grudados, como se fosse imã. Eles vão se deslocar juntos, não vão se trocar. E aqui você tem 4 elementos. 1 mais 4, 5. Então você vai fazer uma P5. Além disso, você vai multiplicar por 2. Ah, professor, quando eu estava entendendo, você vem com mais um número. Meu Deus. Não, não é isso. Você não pode sentar João e Pedro. Não pode sentar assim no cinema, ó, João e Pedro. Ou Pedro e João. Por isso que você vai dobrar. Porque além disso, João e Pedro podem trocar entre si. Eles vão se deslocar entre as cadeiras, eles podem trocar. Um sentando à direita e o outro sentando à esquerda do outro. Tá? Isso aqui vai ser, então, 5 fatorial vezes 2, 120 vezes 2, 240. Vou colocar aqui em cima, para não ter que ir para outro espaço. Então, separados, que era praticamente impossível calcular de forma direta, muito chato, muito difícil, vai ser 720 menos 240. 480, letra C. Caramba, professor, muita conta. Sim, é muita conta, mas acreditem em mim. Isso aí cai, problemas separados caem, e a melhor maneira de você fazer isso é fazendo o total menos juntos. A outra forma é desesperadora. São muitos casos. É filme de terror. Muito bom, né? Compra mais uma? Começou a aula tão maneira, né? PFC, só multiplicaçãozinha. Agora, meu Deus. Jesus! Vamos lá. Tá acabando, tá acabando. Arnaldo. Arnaldo tem 3 livros de química, 4 de física, 2 de matemática. Todos diferentes entre si. E deseja arrumá-los em uma prateleira de modo que os livros de química fiquem juntos e os de física também. Olha aí. Fizemos uma questão ali que eu falei, questão boa, falei que cai, falei aquela coisa toda, a ideia de separados, juntos e tal. E olha o que caiu em 2022, ano passado. É, rapaz, as coisas são assim. O número de maneiras distintas de Arnaldo arrumar os seus livros na prateleira. Nesse caso, ele não quer separados, mas a gente já viu como é que faz para ser juntos. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Se ficou com dúvida, pode jogar no chat, tá, gente? Não leva dúvida para casa, não. Nós temos, ó, 3 livros de química.
Nós temos 4 livros de física. E temos 2 de matemática. Ele quer que química e os de física fiquem juntos. Ele não falou nada de matemática. Então, ó, um só elemento. Isso aqui vai ser um elemento. Isso daqui, um elemento, porque ele quer que fique junto. Ele falou que matemática fica junto? Não. Então são 2 elementos aqui. Temos então 2, 3, 4. Temos então uma P4. Porém, contudo, todavia, química pode trocar entre si, não pode? Se química pode trocar entre si, então P3. Ali seria uma P2, mas P2, 2 vezes 1, 2. Física também pode trocar entre si, não pode? P4. Ou seja, vamos resumir tudo aqui para você se perder. Caso você tenha se perdido, você voltar. O primeiro P4, nós estamos fazendo, no caso, os grupos. O grupão de química, o grupão de física e os 2 de matemática ali sozinhos. Esse é o primeiro P4. Estamos fazendo os grupos. Esse daqui, nós estamos permutando os livros de química. E esse daqui, nós estamos permutando física. Física. Agora, a gente vai calcular. P4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. P3 é 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui vai ser 24 vezes 6 vezes 24. Não tem para onde correr. Então, vou recorrer à milenar arte de multiplicar. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, 9. Vai dar 48. Então, esse aqui vai ser 576 vezes 6. Professor, você fazendo a arma e faço mesmo. Ainda conto com os dedos da mão. 6 vezes 7, 42, 45, vai 4. 6 vezes 5, 30, 34. Ali, ó, letra D. E isso não é vergonha nenhuma. Eu não sou aquelas crianças do Luciano Huck, já fazendo conta de cabeça. No meu curso de matemática eu não aprendi isso. Eu aprendi outras coisas. Não a ser uma calculadora. Muito bom, né? E aí, estão com pique? Aguenta mais um pouquinho? E agora só falta a gente ver a combinação. Vocês aguentam mais um pouquinho? Tem quinta ainda também. Vamos embora? Eu tô igual aquele meme do Capitão América. Eu posso fazer isso o dia todo. Levou um sacode do Homem de Ferro. Eu posso fazer isso o dia todo. Vamos lá. A última aqui agora, teoria bem de boa. E aqui, 3 questõezinhas. Tá bom? Vamos lá. Combinação. Combinação é o último conteúdo da parte que diz respeito a problemas de contagem. Combinação traz a ideia de formação de grupos.
Então você que vai fazer o seu conhecimento geral, raciocínio lógico, que é as 5 questões, ou você que vai fazer a prova específica de professor de matemática, se liga nessa dica aqui. Você vai ter que utilizar o princípio fundamental da contagem quando você tiver uma ação dividida em etapas. Ou seja, quando você tiver que ir ao mercado, resolver problemas, arranjar números, ônibus, metrô, coisas do tipo. Quando você, deixa eu só escrever aqui, permutação. Quando o seu problema for uma troca de posições, você vai permutar. No caso, em RLM, vai ser o quê? Uma permutação simples. Se a sua prova for específica, professor de matemática, você ainda vai ter que ver se é uma permutação simples, com repetição ou circular. E aí amanhã não, quinta, que hoje é segunda, tá? Na quinta, vocês vão estar vendo essa parte aí comigo. E por último, mas não menos importante, combinação. Quando você fizer a formação de grupos, ou seja, ou você tem a ação dividida em etapas, ou vocês estão trocando de posições, ou vocês estão formando grupos. O que é isso? Ó? Exemplos de grupos: duplas, trios, comissões, equipes e etc. Viu uma dessas palavrinhas e eu apaguei tudo. Meu Deus! Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Tá vendo ali, ó, borracha? É porque isso aí é porque a gente tá fazendo ao vivo. Tá vendo ali, borracha? Eu ia apagar um errinho. Apagar tudo tá logo embaixo. É bom que tá gravado, vocês vão poder pegar. Vou escrever rapidinho aqui de novo para vocês. Ó. PFC, permutação, combinação. Fica chateado comigo, não. Acontece. Tá bom? Ainda bem que foi pouca coisa. Uma ação de grupos. E aí, quais são os grupos? Equipes, comissões, duplas, trios. Toda vez que você vê esse tipo de palavra, ó. Ah, ele está falando que vai formar uma equipe. Equipe é a formação de um grupo. Você vai fazer a combinação. Duplas. Tirando aquele detalhe que a gente falou lá no início da aula. Você vai fazer a combinação. Trios. Também é a formação de um grupo. Comissões. Você também vai fazer a formação de um grupo. E etc. Pronto. Não vou apagar. Só apertar aqui. Pronto. Gente, isso aí dá uma raiva. Porque o apagar tudo tá logo embaixo da borracha. Isso aí é pra ferrar a vida do professor, cara. Só pode. Isso é uma vantagem muito grande. Nós que somos professores, bater um papel aqui rapidinho. Nós que somos professores, não sei vocês. Quando a gente pega, às vezes, aquele quadro enorme, a gente está, por exemplo, trocando de uma sala para outra, aí a gente sai de uma turma, vai para outra. Aí eu, pelo menos, não sei se aí tem um professor de humanas, não fique chateado comigo, mas geralmente são os professores de história, geografia, aquele professor de história que pega e escreve o quadro todo. Ele escreve até naquela partezinha final, sabe? Tipo, a aula do cara é maravilhosa. Mas aí quando eu chego, depois da aula de história, eu olho aquele quadro, meu Deus, eu vou gastar uns 10 minutos apagando esse quadro. Dá um pouquinho, dá um negócio no coração, sabe? Mas
Aí, Silvio, geografia. Fica chateado comigo, não, pô. Tô criticando a área, tô falando, meu Deus. Porque geralmente são, pô, tem uns mapas. Nossa, e faz aquele mapa enorme, cara, cheio de detalhes. Rapaz, dá um negócio, dá uma dor. Aqui é ótimo, que você chega aqui, apaga tudo. Lindo, exceto quando você não quer apagar tudo. Bom, para não deixar a aula muito maior, só botei um papinho aqui, foram só 2 minutos. Para não deixar essa aula muito alongada, eu não vou explicar a demonstração da combinação. Mas nós utilizamos essa relação aqui, tá? Professor, tem como fazer de outra maneira? Tipo a permutação? Tem como fazer por PFC? Tem, tem como. Mas não é vantagem. Dá mais trabalho. Apesar dessa relação ela parecer feia, ela, na verdade, ela é muito prática. Aqui o seu N vai ser o total de elementos que você está combinando. E o P, as vagas, vai ser o tipo de agrupamento. Uma outra forma disso aqui aparecer também, ela pode aparecer assim, ou ela pode aparecer assim, ó. Inclusive no concurso do Paraná, e eu postei até o gabarito extraoficial do Paraná lá no YouTube. Esse vídeo também vai sair no YouTube, né? Então aqui no canal, né? Pra você que tá pegando a gravação. Mas eu fiz o gabarito extraoficial com a minha turma de preparatória para esse concurso, turma específica de professor de matemática. A gente fez uma preparação de meses e, cara, a galera saiu muito bem. Teve até professores ali gabaritando a parte específica. Foi muito legal. O Guilherme gabaritou, a Carolina tirou 18 de 20, foi muito legal. E aí eu postei o gabarito extraoficial, que é até muito bom para vocês servirem como treinamento. Que foi a banca IBFC, mas é um concurso recente e serve como treinamento aí pra gente. Então, se você quiser dar uma olhadinha, ó, professor de matemática, pode dar uma olhadinha. O vídeo tá bem legal. Então, como que seria aplicando essa relação? Professor, muito tempo que eu não faço isso. Vamos supor que eu tenha 10 elementos, tá? Tipo, 10 pessoas, tal. Uma coisa assim, ó, 10 pessoas. E eu desejo formar duplas, tá? Eu não vou fazer um enunciado muito elaborado não, tá, gente? Porque já tem aqui questões. Como que seria isso? Essa anotação ou essa daqui. É a mesma coisa, simboliza a mesma coisa, tá? O que seria uma combinação de 10 agrupados 2 em 2? Nesse nosso exemplo, o n vale 10, que são o total de elementos. E como eu estou formando duplas, eu quero agrupar de 2 em 2. Então, o nosso P vale 2. Como que vai ficar aqui? 10 fatorial P. E vocês vão colocar aqui entre parênteses, ó, 10 menos 2. Vocês vão fazer a diferença do N por P. A sua conta, então, vai ser essa, isso aqui e isso daqui. 10 menos 2, 8. Dica de milhões. Abram sempre o fatorial de cima com o maior fatorial de baixo. Como assim? Abram o 10 até chegar no 8. 2 fatorial é 2 vezes 1, vocês podem abrir. O 8 vocês não vão abrir. Por quê? Para dar aquela cancelada bacana. 2 vezes 1 são 2, 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 2, 45. Isso significa dizer o quê? Se vocês têm 10 pessoas e você deseja formar duplas, você tem à sua disposição 45 duplas que você pode formar. Tá bom? Dá para fazer isso por PFC? Não.
No PFC, se você fizer 10 vezes 9, vai dar 90. Aí você teria que dividir por 2. Mas aí por que dividir por 2? Porque são duplas? Não. É, não é tão simples assim, tá? Aí cada caso é um caso, então não é vantagem, tá? E como que cai? Como que a FGV cobra isso? Certo? Aqui, ó. 12 pessoas representantes de torcidas organizadas estão reunidas numa sala. 4 flamenguistas, 4 tricolores e 4 vascaínos. Elas decidem formar um grupo de trabalho composto por 2 flamenguistas, 2 tricolores e 2 vascaínos. Perdão. O número de diferentes grupos que podem ser formados é igual a. Parece difícil, mas não é não. Porque olha só, eu tenho 4 flamenguistas e eu vou escolher 2 para formar um grupo. Se é grupo, é combinação. Então, eu vou colocar aqui, ó, Flamengo. Vai, Flamengo. Se fosse aí em Minas, seria o quê? Cruzeiro, Atlético Mineiro. Qual é o outro grande grupo aí, o time aí de Minas? É Cruzeiro, Atlético Mineiro. É, né? Tô falando besteira, não. E tem o América, América Mineiro, verdade. Tá lembrando assim, foi um verde. América Mineiro, isso aí. Cruzeiro, Atlético Mineiro, América Mineiro. Aí seria esse. Tadinho, cara. O pessoal esquece até do Botafogo, cara. Só agora que o pessoal tá lembrando do Botafogo, que tá em primeiro campeonato. Coitado. Ó, se são 4 flamenguistas e você tem 2 vagas, você vai fazer uma combinação dos 4 flamenguistas com as vagas deles. Não faz sentido? Se eu tenho 2 vagas para os flamenguistas, eu não posso pegar a vaga de outro, senão vai dar problema. Então você vai vir aqui, ó, e vai fazer a diferença. 4 menos 2, 2. Abre o 4 até o 2, que é o maior fatorial, não adianta. O outro você vai fazer 2 vezes 1. Vai dar aquela cancelada bacana. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, entre os flamenguistas, vocês podem escolher 6. Só que falta também os tricolores, não é isso? Os Fluminense. Aqui, ó. Os Flu. Os Flu, ó. Falta os Flu. Só que como que são os Flu? 4 tricolores com 2. Então vai ser novamente uma combinação de 4 agrupados 2 em 2. Precisa fazer a conta de novo? Não. Bota 6 aqui. E por último, os vascaínos. Também combinação de 4 agrupados 2 em 2. Também vai dar 6. Ah, o que que eu faço agora? Eu somo tudo? Não. Vocês vão escolher vascaínos, tricolores e flamenguistas. Ação dividida em etapas. 6 vezes 6 vezes 6, 216. Letra D. Ó, lindo. Aconselho que vocês assistam, mesmo que seja um pouco, a aula de quinta, que eu vou dar mais algumas dicas ali para vocês do E e do OU. Não melhor, a aula de probabilidade, noções de probabilidade. Aí vocês vão entender melhor, que vai ser a aula da semana que vem, tá? Vocês vão entender melhor por que que aqui nós multiplicamos e não somamos, por exemplo, tá? Isso aqui é bem interessante. Mas aqui, ó, vamos continuar. Do grupo dos 6 novos policiais de uma delegacia, 2 deles serão escolhidos para um treinamento especial. O número de pares diferentes de policiais que podem ser enviados para o treinamento especial. Tá. 2 deles serão escolhidos. Ele não está especificando ordem. Quer formar um par. Par é a mesma coisa que dupla. Tá? Quer formar uma dupla, quer formar um par. Ótimo. São 6 com 2 vagas. Vou até utilizar essa outra anotação. Vocês não ficarem viciados naquela. Combinação de 6, agrupados 2 em 2. 6 fatorial, 2. Aqui vocês vão fazer 6 menos 2, 4. E aí, ó, padrão, sempre faz do mesmo jeito.
Abre o 6 aqui, o maior de cima até chegar no maior de baixo. 2 fatorial é 2 vezes 1. Parece direto dupla, tá vendo? 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15, letra C. Olha que maravilha. Não dá para falar de problemas de contagem sem falar de combinação. Ó, caiu na concurso aí da Polícia Civil, essa aqui daí, não sei o que, de energia. E Prefeitura de Salvador, Bahia. Os 5 times de futebol de certo município disputarão um torneio em que cada time jogará uma vez com cada um dos outros times. Quantas partidas deverão ser realizadas? Aí eles não estão falando necessariamente de grupo. Mas vamos pegar aí. Acho que as siglas são Cruzeiro é Cru e Atlético Mineiro é assim, não é? É AMG? Ou tô falando besteira? É AMG, não é? Ou senão seria América. Então vamos lá. Cruzeiro vezes, sei lá, América Mineiro, Atlético Mineiro, é ATL, ATM, não lembro. É a mesma coisa no caso desse campeonato aqui, tá? É verdade, Clube Atlético Mineiro. Caraca, eu tô muito tempo sem ver um jogo de futebol mesmo. Valeu, Alex. Salvou aqui. Pessoal que deve estar assistindo no YouTube daqui tá querendo me matar. Não me mata não, gente. Pelo amor de Deus, só esqueci. Perdão. Isso aqui, no caso desse torneio, é a mesma coisa que colocar assim, ó. Não tem, nesse caso aí, mando de campo. Ou seja, é a mesma partida. É como se fosse uma Copa do Mundo, né, no caso, ou uma partida ali de Libertadores, alguma coisa do tipo. Então, como times jogam de 2 em 2, novamente a formação de duplas. São 5. O nosso P vai ser 2. Quantos jogos isso aí vai ter? O total de duplas. Pô, legal, então eu posso utilizar a combinação até para futebol? Pode. Tranquilamente. Saber a quantidade de partidas de um torneio. Quantas partidas um determinado campeonato vai ter com base nas regras. Se tiver ida e volta, é só pegar esse resultado e multiplicar por 2. Olha só que lindo. 2 fatorial nós já sabemos que vai ser 2. 20 dividido por 2, 10. Alternativa, letra C. Maravilha, né? Coisa linda.